Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a liturgia da missa de vigília da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Com o mistério da Assunção, nós celebramos o acontecimento da elevação em corpo e alma da Virgem Maria ao céu. Depois que ela cumpriu o seu tempo neste mundo e também a sua missão, pela sua santidade e fidelidade, porque ela se tornou a morada de Deus, a verdadeira arca da aliança, ela foi conduzida para junto de Deus, para participar da glória do seu Filho. A celebração de hoje é a celebração do triunfo da humanidade sobre a morte e a afirmação de que a ação salvadora de Cristo realmente é eficaz para todos nós. Não somente Cristo ressuscitou, mas todos nós somos chamados para a ressurreição. E a fim de fortalecer essa nossa esperança na ressurreição, nosso Senhor conduziu para a glória celeste a sua Mãe Santíssima, para que ela já participasse da sua ressurreição. Isto que estamos celebrando é a glorificação de Maria, da sua humanidade, do seu corpo, de tudo o que ela é. Isso tem a ver conosco. Quando nós falamos da ressurreição de Cristo, dizemos que aquele que se fez homem é Deus conosco. O Verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus. Mas agora nós temos que uma criatura humana participa da mesma glória do seu Salvador, de Jesus Cristo, que é também o seu Filho. Maria é somente humana, não é divina. E o que nós hoje estamos celebrando é que a humanidade recebeu a vitória de Cristo e a sua eficácia. E é por isso que nós temos um canto de vitória. A morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Por isso, nos alegramos por contemplar nossa Mãe já glorificada, mas exatamente porque nela nós já vemos o que nós seremos, como Deus nos glorificará. O sentido desta celebração é exatamente, meus irmãos e irmãs, como o que aconteceu na primeira leitura nós ouvimos, e no Salmo, que exatamente fala deste acontecimento. Quando Davi conduziu a arca do Senhor para Jerusalém, fez com grande festa. A arca do Senhor é um recipiente em que se coloca as pedras dos mandamentos. Os mandamentos são colocados nesta arca, neste baú. Mas por causa dessa presença das palavras que foram escritas em pedra, esta arca é sagrada, porque como a presença do próprio Deus. Mas agora nós temos Maria, que não traz em si palavras escritas em pedras, mas traz a palavra eterna de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E assim como aquela arca feita com mãos humanas é tratada com tanta reverência, maior reverência merece aquela que não foi construída por mãos humanas, mas é a obra-prima de Deus. E é por isso que, como no dia em que a arca da aliança chegou em Jerusalém, se fez grande festa, agora a nova arca da aliança, introduzida na nova Jerusalém, que é o céu,
nós celebramos com grande festa. Subi, Senhor, para o lugar do vosso pouso. Subi com vossa arca poderosa. Assim nós cantamos. Por isso, nós cantamos os louvores de Maria exatamente para engrandecer a Deus, que fez com ela esta maravilha de ela ser a mãe do nosso Salvador. E ela venceu a morte e venceu conosco, e venceu para abrir a estrada aos seus filhos. Maria foi elevada em corpo e alma à glória celeste, e é por isso que nessa missa de vigília, nós temos esse breve evangelho com uma palavra de encanto, de entusiasmo, de maravilha, diante dos ensinamentos de nosso Senhor. Vendo Jesus Cristo, uma mulher cheia de entusiasmo se levanta para dizer: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Para dizer como é feliz aquele corpo de Nossa Senhora que trouxe para o mundo a salvação. Jesus completa dizendo: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Isso é importante, meus irmãos e irmãs, porque nosso Senhor, diante dos seus discípulos, quer sobretudo envolvê-los no seu mistério de salvação. E escutando que são benditos os seios que amamentaram o Senhor, e é feliz o ventre que trouxe o Salvador, se nosso Senhor não tivesse incluído nesta alegria aquilo que Maria fez, ou seja, ter escutado e colocado em prática a palavra de Deus, que nós sabemos qual foi a resposta de Nossa Senhora ao anjo Gabriel, dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra, e assim aconteceu, e durante a vida ela ouviu e colocou em prática. Nós, sem isso, ficaríamos como que de fora, mas com essa expressão de Jesus Cristo, nós somos incluídos, porque no nosso corpo nós não podemos gerar o Filho de Deus, mas nós podemos ser mais felizes, porque escutamos a palavra e colocamos em prática. Se não podemos ser semelhantes a Maria, na sua geração do Salvador segundo a carne, nós podemos ser semelhantes a Maria, na sua obediência à palavra de Deus, e uma obediência vivida, uma prática da palavra. É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar. Mas esse corpo santíssimo de Nossa Senhora, agora recebe a glória de seu Filho. Os seios que amamentaram nosso Senhor não são corrompidos pela morte, não são alimentos do verme. Nós não aceitamos isso, ou seja, a nossa fé, a nossa devoção, o nosso amor a Deus sabe que nós queremos que a Virgem Santíssima esteja no céu, no seu corpo e na sua alma, para nos encher de esperança. E nisso se manifesta um aspecto muito importante da celebração da Assunção do Senhor. É exatamente a dignidade do corpo humano. A igreja sempre acreditou na Assunção do Senhor, às vezes com o nome de dormição de Nossa Senhora, como dizem os orientais, sempre. Mas chegou um momento em que um Papa entendeu que era bom declarar como dogma solene esta Assunção, e foi Pio XII que fez isso, em um momento muito especial, pouco depois da Segunda Guerra Mundial. E o próprio Papa, Pio XII, vai até justificar o momento em que ele mesmo observa, em que, como nunca na história da humanidade, o corpo humano foi tão humilhado, porque nunca houve, nunca na história da humanidade, um tempo como o do século passado, em que o corpo humano tenha sido tão humilhado. Quem por motivo
talvez de curiosidade, mas principalmente por motivo de estudo, teve algum contato com as imagens da Segunda Guerra Mundial, desses corpos amontoados, por causa de uma visão de humanidade que era simplesmente como se a humanidade fosse uma carne como as outras, portanto, sem alma, sem vida, sem espírito, sem um destino de glória. Então, uma carne desprezada. Quem já teve essa visão deve sentir como que o arrepio do coração de perceber esses corpos amontoados, como se não fossem pessoas, como se nunca tivessem existido, corpos humilhados. É nesse contexto que a igreja proclama o dogma da Assunção. É para dizer, meus irmãos e irmãs, que o corpo humano deve ser tratado com dignidade. O corpo humano, na verdade, faz parte de sua própria essência. O ser humano é esta união de alma e corpo, e é uma união que não se pode dissolver. Deus uniu no homem sua alma e o seu corpo, e não se pode de modo algum desprezar o corpo. A nossa salvação é a salvação que inclui o nosso corpo, e a festa da Assunção de Nossa Senhora quer nos lembrar disso. E a cada ano nós lembramos realmente deste aspecto da dignidade do corpo humano. De modo que lembramos hoje que o nosso corpo está destinado à glória, está destinado à ressurreição. Nós não acreditamos simplesmente numa espécie de imortalidade da alma. Essa é uma fé já dada como descontada, ou seja, é óbvio que nós cremos na imortalidade da alma. Mas não é só isso. Nós cremos que nosso Senhor vai nos salvar por completo, com a nossa história, com a nossa identidade. E a nossa identidade inclui nossa corporeidade, nossa matéria. A nossa matéria será glorificada, nós seremos divinizados, nós participaremos da glória do Senhor, e a Virgem Maria já participa dessa glória. Por isso hoje, nós precisamos como refletir o modo como estamos tratando o nosso corpo. Lembrei desse fato, dessa ligação entre a proclamação do dogma da Assunção e a humilhação do corpo humano na Segunda Guerra Mundial. E depois se seguiu tanto naquele século tão violento. Mas não é somente a violência que humilha o corpo. E hoje, mesmo que não passemos por violência semelhante, embora as guerras que estão acontecendo manifestam como, de novo, a humanidade é humilhada, sobretudo na sua condição material, como os corpos são expostos como humilhação de guerra, nós encontramos também outros modos de humilhação. Como estamos tratando o nosso corpo? A festa da Assunção quer nos fazer pensar nisso. E hoje também tem vários tipos de violência. Quantas pessoas maltratam o seu corpo? E tem dois modos: pelo desprezo e pela idolatria do corpo. É interessante que temos esse desprezo de quem humilha, por exemplo, pela violência, como se o corpo humano nada fosse, mas tem o outro que é o culto do corpo, que se volta contra o corpo. A violência de todo tipo, a violência moral, o desprezo dos afetos, a promiscuidade ofende o corpo humano e tantas outras coisas. Mas tem também essa vaidade idolátrica, que é o culto do corpo, que se volta contra o corpo. E assim, as pessoas, em nome de um padrão de corpo, não cessam de violentar o próprio corpo. Não aceitando, por exemplo, o percurso natural da vida. Hoje nós temos uma crise de envelhecimento. Nós temos pessoas que não suportam a ideia de envelhecer. E na primeira ruga que aparece, a pessoa está disposta a
perder a capacidade de manifestar os sentimentos, por exemplo, através do sorriso, da tristeza ou de outra coisa, para manter a aparência de um rosto sem ruga. É sem ruga. Vocês devem saber como é que se fazem isso, com essas aplicações. Mas é sem ruga, sem expressão de alegria, sem expressão de tristeza, sem nada. Você tira as rugas e tira o resto. Tira a sua natureza. Não é natural. É uma ofensa ao corpo. Não tem cabelo, fique sem cabelo. Para que essa invenção de colocar violento? É uma violência ao corpo e não combina com você. É um monte de velho querendo ser novo, violentando a sua natureza. E uns novos, iludidos, violentando o seu corpo com toda espécie de droga. É tão interessante ver como, em nome do culto do corpo, se ofende o próprio corpo, a saúde. Então as pessoas começam a se encher de coisa. Um rapaz sabe que, se quiser adquirir um corpo padrão, segundo o que se apresenta no mundo de hoje, precisa fazer muitos exercícios, muitas caminhadas, muito controle da alimentação, muita dieta, é um monte de coisa. E dá trabalho, precisa de anos, talvez uma década inteira, para construir este corpo ideal, que depois vai se acabar do mesmo jeito. Aí outros dizem, vamos por um caminho mais fácil, colocando em risco a própria vida, sendo drogados, drogados mesmo, no sentido literal, ou seja, o que um homem precisa de 1 ano de treinamento para ter um músculo, um outro consegue em 1 mês. Ora, está na cara que isso não é real. Está na cara que isso foi montado. Mas por que as pessoas fazem isso? Não é um problema exterior, é um problema interior. Meus irmãos e irmãs, quem olha para o espelho e não ama o seu próprio corpo, não está com um problema no corpo, está com um problema na alma. Não é um problema de corpo. Não é, vocês já perceberam que as pessoas que vão pegando esse padrão de corpo nunca estão satisfeitos? Nunca. Nunca estão satisfeitos. Jamais estarão. A cada dia tem que arrancar um pedaço do corpo, pintar outro pedaço do corpo, inflar outro pedaço do corpo. Jamais estarão satisfeitos. Só estão iludidos. Não tem um problema com o seu corpo, tem um problema interior. E querem disfarçar maltratando o corpo. Evidentemente, nós precisamos ser saudáveis na alimentação, no exercício e assim por diante. Mas, meus irmãos e irmãs, eu lhe digo, se hoje você voltar para casa e olhar para o espelho e não amar o seu corpo, o seu problema não é o corpo, é a sua alma. É a sua alma que está doente e não o seu corpo. Não se volte contra o seu corpo. Não bata nele como se fosse um jumento, porque ele não é culpado. Procure resolver o problema interior, que um dia você vai olhar para si mesmo e vai se sentir amado. É isso que conta. Parece que não tem nada a ver com a liturgia que nós estamos celebrando, mas é exatamente isso que a igreja quer ensinar. Que se nós tivermos uma alma sadia, o nosso corpo será sadio. Mas quando a nossa alma está doente, nós adoecemos também o corpo. E nós não enxergamos mais a beleza que Deus nos deu. E ninguém, pelo amor de Deus, se iluda com a ideia de que existe um padrão de corpo. Isso é mentira. Isso é fabricado, isto é artificial. Os corpos belos são os nossos, assim como nós estamos, que são naturais.
O resto é invenção. Por isso, nós não deveremos ser artificiais, porque nós mudamos a aparência e continuamos com a nossa alma doente. Se você quer se achar bonito, cure a sua alma, porque é que você está se achando feio, porque os seus olhos estão ofuscados pela doença da alma. Quando nós estamos sadios por dentro, repito, exteriormente não nos maltratamos. Precisamos fazer isso. Então ninguém pense em maltratar o corpo, culpando da culpa que ele não tem. E todos nós lembremos que nosso corpo é templo do Espírito Santo, deve ser tratado com respeito. E isso sim vai incluir boa alimentação, exercício físico, bom lazer, boas companhias, tudo que isso que é bom para nós, mas não com fixação, obsessão, com um padrão que exige que nós nos encaixemos a qualquer custo, forçando a barra. Não façamos isso. Deus não quer isso. Deus não lhe ama. Como disse na eleição de Davi, Ele não olha as aparências, Ele olha o coração. Que nós possamos então ter um coração puro, coração sadio, e todo o resto fica sadio. É assim que a Virgem Maria nos ensina que o nosso corpo participará da glória do céu. Não aquele que nós vamos fabricar, porque aquele vai derreter. É aquele mesmo que Deus nos deu, que vai ser glorificado no céu. Como estamos? Felizes. Agora não se acomodem na preguiça, na gula ou em qualquer outra coisa. Não foi isso que eu quis dizer, não. Só quis dizer que nós deveremos cuidar bem de nossa saúde física, porque isso também é expressão da nossa fé. Nós amamos o que Deus nos deu, e Deus nos deu um corpo que é a expressão da nossa alma, e o amor ao nosso corpo é para que nós possamos realmente fazê-lo participar da glória eterna, da qual a Virgem Maria já participa com a sua vida, com a sua história, com o seu sim, com os seus sofrimentos, com as suas rugas, com suas lágrimas. Maria entrou no céu com tudo isso, rugas, sofrimentos, lágrimas, pés feridos de caminhar. Nós também entraremos no céu, não negando o que somos, não negando a nossa história, mas com as nossas cicatrizes, nossas rugas, nossas feridas, nossas dores. Assim, tudo será glorificado, até as nossas chagas serão gloriosas como as chagas do nosso Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.